Você com certeza conhece o livro de Apocalipse, ou melhor falando, o livro da Revelação. A maioria das pessoas possui um medo ou um receio de ler e comentar sobre esse livro. Afinal, ele se trata do fim do mundo. Alguns até o tratam como o livro mais assustador da Bíblia. Mas e se eu te falasse que até o próprio Jesus, segundo esse livro, agiria sem piedade alguma? Isso mesmo. Popularmente conhecemos Jesus como Messias e Salvador, que morreu por amor por nossas almas, a fim de nos trazer arrependimento. Hoje em dia, muito se comenta sobre esse amor de Jesus. As principais frases usadas em evangelismos estão sendo: Jesus ama você. Mas, quando vamos ao livro de Apocalipse, vemos um Jesus que vai além desse que ama. Um Jesus que faz justiça. Se você ficou curioso, acompanhe até o final do vídeo. Eu sou Mateus e hoje eu vou comentar 3 fatos sobre o Apocalipse bíblico que não te contaram. Vou te dar um spoiler. Entre esses fatos, o último irá te assustar. Então já aproveita para curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Vamos começar entendendo um pouco sobre o Apocalipse. O livro de Apocalipse se baseia em uma revelação concedida ao apóstolo João enquanto estava na ilha de Patmos. Essa revelação é mencionada em diversas profecias relacionadas ao fim dos tempos, mencionada tanto no Novo como no Antigo Testamento. Ou seja, não é um livro que deve ser analisado de uma forma isolada, mas deve ser usado buscando compreender o contexto bíblico em geral. Com certeza, esse livro é o livro de mais difícil interpretação de toda a Bíblia. O livro de Apocalipse aborda tanto o período do princípio de dores, que Jesus menciona em Mateus 24, até o fim dos tempos, no Armagedon. Não se trata somente da destruição do mundo. Vamos entender melhor sobre esses períodos. Primeiro temos o princípio de dores, que é mencionado por Jesus. Esse princípio está no sentido de anterior, ou seja, antes das dores de fato vir, ou somente um breve começo da dor, de fato, que chamamos de grande tribulação, que segundo a profecia das 70 semanas, citada por Daniel, terá a duração de 7 anos. O princípio de dores é o momento em que estamos hoje, onde se demonstra de uma forma bem leve como será o fim. Jesus menciona epidemias, guerras, situações que vêm ocorrendo durante a história. Após o período que estamos, vem a dor de fato, que é a grande tribulação. Nessa sim terá um verdadeiro sofrimento, e é sobre ela que vamos falar hoje. Agora vamos aos fatos. A vinda de Jesus não é o arrebatamento. Provavelmente você já ouviu alguém falar que quando Jesus vir, arrebatará a igreja e os levará aos céus. Mas e se eu te falar que isso foi um erro de leitura? Calma que eu vou te explicar. O arrebatamento nada mais é que levar a igreja, ou melhor, arrebatá-la. Isto é, arrancá-la e levar ela aos céus, onde ela se encontrará com Cristo. Ou seja, não foi Cristo que veio a ela, mas ela que foi até ele. Quando ocorrer o arrebatamento, ele ainda não terá vindo, como ele foi elevado, que é a analogia usada em Atos 1. Vamos ler. Esse Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, retornará do mesmo modo como viste subir. Atos 1, versículo 11. Jesus não foi arrebatado, mas sim elevado. A diferença está que o arrebatamento é violento. Ele te arranca de um lugar ao outro, como um teletransporte, para você entender melhor. Ser elevado já muda, é subir de forma gradativa, aos poucos, sem ser arrancado, ou seja, arrebatado. Exemplos disso na Bíblia é o que ocorre com Filipe. Ele foi arrebatado de um lugar ao outro, enquanto Jesus já foi elevado. Portanto, o arrebatamento
é levar a igreja a Cristo. Já a vinda de Jesus vai ser no final da grande tribulação, quando ele transpassar os céus em um cavalo branco, ou seja, quando ele vir ao mundo da mesma forma que ele subiu. Segundo, os judeus irão ver a Jesus Cristo vivo e vão se lamentar. Agora estamos falando de uma profecia que é citada no Antigo Testamento, que foi replicada no livro de Apocalipse. Esta profecia está contida em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 7, onde menciona a vinda de Cristo, que é quando ele aparecer aos céus. Vamos ler. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Apocalipse 1, verso 7. Preste bastante atenção naquele transpassaram. Quem que transpassou Jesus? A resposta está contida no Antigo Testamento, em outra profecia, citada em Zacarias, no capítulo 12, do verso 10 ao 11. Vamos ler. Eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e prantearão, e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão em lágrimas, de enorme amargura por ele, como quem chora a morte de um primogênito. Naquele dia, muitos prantearão em Jerusalém. Os habitantes de Jerusalém, descendentes dos antigos judeus, passarão pela grande tribulação. Não serão levados aos céus. Com isso estarão vivos em terra, no fim da grande tribulação, onde eles verão a Jesus, aquele homem que eles mesmos transpassaram, vindo nos céus. E com isso se lamentarão grandemente, como alguém que chora pela morte de seu filho mais velho. Uma linguagem usada para expressar uma imensa dor. E a primeira e mais curiosa: Jesus não terá piedade nenhuma. Hoje em dia, ouvimos muito sobre um Jesus bonzinho, que não aponta o dedo, que não faz nada. Mas, e se eu te falasse que esse Jesus não existe? Ele foi inventado por pessoas que não leram as pregações de Jesus. Por exemplo, em João 6,60, ele é rígido com seus apóstolos. Inclusive, oferece para eles irem e o deixar. Mas pelos apóstolos terem o conhecimento de quem ele é, não vão. Quando Jesus vir, ele não vai vir mais como um cordeiro mudo que foi levado ao matadouro, como Isaías profetizou. Mas agora ele virá como o leão da tribo de Judá, citado em Apocalipse. Qual é a diferença entre o cordeiro e o leão? Basta você chegar perto dos dois para saber. Jesus virá como leão para condenar todos os que viveram em imoralidade, que estão presentes na terra. Em Apocalipse existe uma narração que é muito curiosa sobre isso. Vamos ver. Essa narração começa em Apocalipse 14, no verso 17 ao 20. Vamos analisando verso por verso. 17. Então outro anjo partiu do santuário celeste, empunhando uma foice menor e afiada. Aqui vemos uma linguagem que foi muito usada por Jesus durante as suas pregações ou as suas parábolas sobre ceifeiros, como por exemplo na parábola do joio e do trigo, onde o mundo será ceifado com um sentido de juízo, narrando que os joios, ou seja, os ímpios, serão arrancados e jogados ao fogo. 18. E do altar saiu ainda mais um anjo, com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa tua faca afiada e colhe os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Nesse citará o fogo, no sentido de condenação, mas logo irá se inserir outra analogia, como se os ímpios fossem cachos de uvas, presos a uma vinha, que chegaram ao ponto de serem ceifados, ou seja, que estão maduros. E o texto continuará descrevendo. 19. Sem demora.
O anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. Lagar é o local onde as uvas são colocadas para serem pisadas, para assim extrair o seu suco, ou seja, o seu líquido. Imagine diversas pessoas dentro de um grande lagar. Eis a questão: quem pisará nesse lagar? Ou seja, nesses ímpios. Vamos continuar. E todas elas foram pisadas no lagar, que fica de fora da cidade, e o sangue que correu do lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. Foram pisados e esmagados, onde o seu sangue escorreu grandemente, cobrindo uma imensa distância. Isso é algo bem pesado. Afinal, é a morte de milhares de ímpios ao mesmo tempo. Mas a dúvida que permanece: quem que pisou no lagar? Esse mesmo texto possui a resposta. Antes de citar essa narração sobre a condenação, citou no verso 14, Jesus com uma coroa de ouro na sua cabeça e uma foice afiada na mão. Jesus que deu a ordem aos anjos para ceifarem. Antes de citar a condenação, citará inclusive que o primeiro foi ceifar os salvos, esses para a vida eterna, já os ímpios para o sofrimento eterno. Jesus que irá pisar no lagar, demonstrando a sua ira contra aqueles que viveram na impiedade. Com isso, passarão pela primeira morte, mas após serão ressuscitados e jogados no Guiena, ou seja, para o mar de fogo e enxofre ardente. Muito assustador, não é? E aí, você conhecia esses fatos? Me conte nos comentários. Não saia sem curtir, se inscrever e ativar o sininho.